Erros estatísticos. Avaliar um modelo é uma parte importante da construção de um modelo de aprendizado de máquina. Em regressão, isto é, targets numéricos, é relativamente simples calcular o erro de predição. Ele é basicamente a diferença entre o valor previsto e o valor real. Em classificação, a coisa é um pouco mais complexa. A métrica de avaliação de classificação mais frequente que usamos é a accuracy, a acuidade do modelo. Entretanto, já vimos que um modelo com accuracy de 99% pode ser enganoso em algumas situações. As métricas de classificação vou explicar na seção específica, porém com base para entendê-las você precisa da noção de matriz de confusão e erros estatísticos. Nenhum teste de hipótese é 100% certo. Como o teste é baseado em probabilidades, sempre há uma possibilidade de chegar a uma conclusão errada. Quando você realiza um teste de hipóteses, dois tipos de erros são possíveis, o tipo 1 e o tipo 2. A matriz de confusão fornece uma imagem das classes que estão sendo previstas, correta e incorretamente, e que tipo de erros estão sendo cometidos. Na figura temos 4 medições de classificação, conforme mostrado, em que TP são as observações positivas, que foram classificadas como positivas, FN são as observações positivas que foram classificadas como negativas, TN são as classificações negativas que foram classificadas como negativas, FP são as observações negativas que foram classificadas como positivas. A noção de erro estatístico é parte integrante do teste de hipóteses. Como vimos, o teste trata de escolher entre duas proposições concorrentes, chamadas de hipótese nula, H0 e hipótese alternativa H1. Você deve determinar qual erro tem consequências mais severas para a sua situação antes que você defina um modelo de análise. Por exemplo, num diagnóstico de uma doença, um erro em que o paciente não tem a doença quando na verdade ele tem, um falso negativo, é muito pior do que errar dizendo que tem a doença quando na verdade não tem, que é um falso positivo. Vimos que dos 4 resultados possíveis, 2 representam decisões corretas e 2 representam erros. Esses 2 tipos de taxas de erro são negociados um contra o outro. Para qualquer conjunto de amostra, o esforço para reduzir um tipo de erro geralmente resulta no aumento do outro tipo de erro, ou seja, diminuir a taxa do erro tipo 1, o alfa, aumenta a taxa do erro tipo 2, o beta, e vice-versa. Um erro do tipo 1 também é conhecido como falso positivo, e ocorre quando um pesquisador rejeita incorretamente uma hipótese nula verdadeira. Isso significa que você relata que suas descobertas são significativas quando na verdade ocorreram por acaso. Em termos do exemplo do tribunal, um erro do tipo 1 corresponde a uma condenação de um réu inocente. Um erro do tipo 2 também é conhecido como falso negativo e ocorre quando um pesquisador falha em rejeitar uma hipótese nula que é realmente falsa. Aqui, o pesquisador conclui que não há um efeito significativo, quando na verdade há. Em termos do exemplo do tribunal, um erro do tipo 2 corresponde à absolvição de um criminoso. A probabilidade de cometer um erro do tipo 2 é chamada de beta e está relacionada ao poder estatístico. O poder estatístico é igual a 1 menos beta. Você pode diminuir o risco de cometer um erro do tipo 2 garantindo que seu teste tenha poder estatístico suficiente. Você pode fazer isso, por exemplo, garantindo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para detectar uma diferença prática quando ela realmente existe.